Bom, para começar, a gente começa então a fazer os desenhos, né, na nossa placa de fibra de vidro, que inicialmente a gente pensou, né, que era um PVC simples, depois a gente descobriu que era uma fibra de vidro, mas a gente faz as marcações a partir de um molde, de um chassi, de um robô sumô que a gente comprou pela internet, e a gente faz as marcações nesse molde na nossa placa através de um canetão, né, a famosa caneta piloto. E a gente vai lá, faz a marcação, e a gente começa a partir para cortar esse molde. Inicialmente a gente começou, né, a tentar fazer esse corte com um ferro de solda. Só que a gente viu que não dá certo, né, justamente por ser uma fibra de vidro, esse trabalho se tornou inviável, e por isso a gente tentou arrumar uma alternativa, que também deu muito trabalho, mas se tornou mais viável do que simplesmente a ponta do ferro de solda, que é simplesmente fazer uma adaptação nesse ferro de solda, né, com a ponta de um estilete. Quebrou o estilete e colocou ali para ver se a gente consegue cortar melhor. Então, um trabalho absurdo, mas a gente conseguiu cortar pouco a pouco, tanto a placa de cima quanto a de baixo do chassi do robô, né? E depois disso, né, que a gente tinha isso pronto, a gente foi lá no LMI para poder fazer as furações lá, que eu mostrei no início. A gente fez a marcação das furações que vão para o sensor de linha, para os parafusos que a gente ia colocar para prender as placas, né? E a gente fez as furações com a ajuda do João, lá do LMI, que fez pra gente na furadeira. Depois disso a gente começou, né? Eu colei os motores DC que a gente comprou. Nosso robô tem 4 rodas, então ele tem 4 motores. E a gente tá aí, né? Eu demonstrando, eu, Matheus, né, demonstrando é, colocar essa roda no, na placa. A gente colocou um cola quente, né? Esses 4 motores. E a rodinha é simplesmente encaixar ali, né? Na parte plástica do nosso querido motor. E depois disso, né, a gente também, antes disso, na verdade, a gente soldou os fios no motor para que depois a gente pudesse colocar no nosso hatch, né, que vai servir no lugar da ponte H, que eu vou mostrar futuramente. Mas essa parte basicamente é isso. A gente também no LMI a gente conseguiu colar todos esses motores na nossa placa de fibra de vidro, que é o nosso chassi. Esse no caso seria a parte de baixo, depois eu vou mostrar a parte de cima para mostrar mesmo, né, como ficou. Colando com cola quente, né, até queimei meu dedo ali. Mas basicamente é isso, né? Agora a gente vai chegar na parte que a gente viu que tinha algumas melhorias para fazer no chassi, né? No caso a Maria Júlia, que é uma integrante do nosso grupo, ajudou a cortar um pouquinho das imperfeições que tinham, né, na nossa placa para poder se adequar ao tamanho. Tá aí o Guilherme e o Sidney, já, né, um pouco mais avançados, a gente já tinha colado os motores e aí nessa parte, depois das furações, a gente começou a parafusar, né, os sensores de linha do robô, né, que eles ficam justamente na parte de baixo ali, né, para justamente identificar a linha preta da arena, né, que vai duelar com outro robô. E a gente parafusa com um parafuso simples mesmo, que vem também no kit, para que a gente possa parafusar o sensor de linha que fica ali embaixo para identificar a linha preta e assim o robô não sair, né. Depois a gente, com a participação novamente da Maria Júlia e do Guilherme, a gente fixa ali, né, o nosso Arduinozinho com o parafuso também, já isso aí, né, na parte de cima, né, do robô. Ali tá o hatch já fixo. O hatch, né, que é para substituir as duas pontes H, né, são 4 motores, então a gente usaria duas pontes H. No lugar disso, a gente quis usar um módulo de hatch para colocar em cima do Arduino para se tornar mais fácil esse trabalho aí, para alocar muito bem, né, os motores, né, os 4 motores. Ali a gente está colando, né, o Matheus e o Guilherme estamos colando a caixinha de pilha ali. A gente decidiu colar com cola quente, poderia parafusar também, mas para dar menos trabalho a gente decidiu colar com cola quente e fixou muito bem na cola quente com plástico ali da caixinha de pilha, que a gente futuramente, né, vai colocar as pilhas. Tem alguns cabos flats bagunçados aí, que vão servir justamente para a gente poder conectar os sensores ao Arduino, né. Tá ali já o robô um pouco mais avançado, né, já com a caixinha de pilha, a gente mostrando nosso esquemático que a gente usou como base de um site da Blockgate, que tá todo o demonstrativo, né, mostrando o sensor de linha embaixo, o sensor ultrassônico, que é justamente identificar o oponente, né, o outro robô, e o Arduino no meio, ali demonstrando toda a ligação que tem que ser feita. É isso. Depois está o nosso aí robô já funcionando, né? O Guilherme demonstrando aí como o robô está funcionando, para que não, dessa forma ele já funcional, tentando identificar ali seus oponentes, mas claro, sem o sensor de linha, sem a linha embaixo para testar.